A paz do Senhor Jesus, Igreja de Deus, Igreja abençoada, povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Hoje nós iremos estudar sobre os inimigos do cristão. O texto áureo está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 25 e 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Verdade prática: na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Meus amados irmãos, aqui o texto ele já começa nos advertindo a vivermos em espírito e andar também no espírito e não ser cobiçosos de vanglórias e não irritar uns aos outros e não invejar uns aos outros. Meus amados irmãos, nesta lição nós iremos falar de 3 inimigos do cristão, que o cristão tem em comum, que tem lutado a cada dia com armas poderosas para tirar o cristão do caminho, para tirar o cristão da estrada, do caminho que leva para a salvação. Esses 3 inimigos, eles trabalham em sincronia. Eles trabalham ali, um coligado com o outro, porque um sozinho não conseguirá exercer a função, ele se torna fraco. Então eles se juntam para se fortalecer e pegar o cristão e tentar jogar no chão. Mas eu digo nesta manhã, meus amados irmãos, que o crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o crente edificado na palavra de Deus, irá lutar contra esses inimigos e vencer a cada dia, porque Deus, ele nos garantiu que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então o primeiro inimigo destacado nesta lição é o diabo. Amados irmãos, o diabo, ele vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas Jesus ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. Amados irmãos, nós sabemos como surgiu o diabo, a sua origem, de onde ele veio e o que ele fez para se transformar em diabo. Nós sabemos que ele era um anjo de luz, ele era um querubim e era o mais exaltado no céu. Um belo dia ele estava ali e ele decidiu edificar o seu trono acima do trono de Deus. E convenceu uma terça parte dos anjos a se unir com ele neste propósito. E Deus deu tempo para ele se arrepender. Mas ele não se arrependeu. E quando ele tentou colocar o seu plano em prática, Deus o expulsou do céu e lançou sobre a terra. E hoje ele é o chefe dos anjos caídos. Ele é o chefe dos demônios que vive na terra, lutando contra a criatura de Deus, lutando contra a criação mais perfeita de Deus, que é o ser humano. Ele trabalha, irmãos, no propósito de tirar o cristão do caminho. Então ele tem usado muitas armas para lançar contra os cristãos. Nos primeiros séculos, se nós observarmos, nós tivemos os coliseus romanos. Coliseus romanos era formado por pessoas que faziam oposição ao cristianismo. Então, quando tinha um evento ali na cidade, eles pegavam os cristãos e colocavam nos coliseus romanos para serem devorados pelos leões, para servir de diversão para a plateia. E o cristão, ele vem sofrendo perseguições
durante toda a sua jornada, durante toda a sua trajetória aqui na terra. E o diabo, ele foi mudando as suas ações. Ele viu que os coliseus não venceu o cristão. Ele viu que as fogueiras não conseguiram vencer o cristão. Eles viram que as fornalhas ardentes de fogo não conseguiram vencer os cristãos. Eles viram que a perseguição não conseguiu vencer o cristão. Então ele usou diversas armas poderosas. E essas armas, meus irmãos, estão presentes hoje nos dias atuais. Tudo que é vaidade. O diabo, ele criou tantas vaidade, tantas coisas obscenas neste mundo para confundir a mentalidade do cristão. Hoje existe uma teoria que uma vez salvo, sempre salvo. Existem muitas teorias aí, muitos pregando sobre uma salvação conquistada por obras, uma salvação conquistada por méritos humanos, mas nós sabemos que isso não prevalece, não tem fundamento, porque Jesus disse que somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, que somente Ele é a vida e que só por Ele poderemos chegar a Deus. Ninguém poderá chegar ao Pai por outro caminho. Então nós vamos destacar aqui 3 inimigos do cristão. O inimigo número 1, o diabo. O inimigo número 2, a nossa carne. E o inimigo número 3, o mundo. Amados irmãos, o diabo e o mundo, eles são inimigos externos. Eles são inimigos que eles agem externo. E a carne são nosso inimigo interno. Por quê? Porque quando estou falando de carne, nós estamos falando da natureza pecaminosa. Da natureza pecaminosa do homem, da inclinação do homem para o pecado. O apóstolo Paulo disse, meus irmãos, que tudo aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mas o que eu quero fazer, eu não faço. Por quê? Porque a nossa carne, ela luta dia e noite contra a nossa vida espiritual. Ela luta dia e noite contra o espírito. As vontades da carne, muitas vezes, elas tentam prevalecer sobre as vontades do espírito. E quando nós alimentamos, meus irmãos, a carne mais do que o espírito, ela se fortalece e vence o espírito. Por isso é aconselhável, meus amados irmãos, na mesma proporção que você alimenta a sua carne, você tem que alimentar o seu espírito. Na mesma proporção que você degusta um prato de comida, você tem que desgustar a palavra de Deus para fortalecer contra as hostes nas regiões celestiais. Em Efésios, no capítulo 6, meus irmãos, lá diz que nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra as potestades, os principados das trevas nas regiões celestiais. Nós temos que lutar contra nossas vontades. Nós temos que lutar contra aquilo que não agrada a Deus. Nós temos que lutar contra aquilo que tenta nos tirar da presença de Deus. Nós temos que vencer esse inimigo interno que nós temos. Esse inimigo que tenta destruir a nossa alma. Esse inimigo que tenta destruir o nosso espírito. Esse inimigo que tenta nos levar para o abismo. Esse inimigo que vem cheios de fantasias, colocando na nossa cabeça que tal coisa é melhor, colocando na nossa cabeça que um copo de bebida é melhor, colocando na nossa mente que um cigarro de fumo é melhor, colocando na nossa mente que sair ali para a balada, para dançar, se divertir é melhor. Mas nós sabemos que todas as coisas nos são lícitas, meus amados irmãos, mas nem tudo nos convém. E essas coisas que não nos convêm, nós temos que nos afastar delas.
O texto de 1 Coríntios, capítulo 23, nós diz que o homem ele tem que examinar a si mesmo, ele tem que fazer um exame entre si, em si mesmo, para ver se o que está atrapalhando ele de chegar ao céu, o que está impedindo ele de andar em comunhão com Deus. Por isso nós temos que vencer este inimigo em comum que nós temos, meus amados irmãos, que tem fortalecido a cada dia, que tem prevalecido dentro de muitas igrejas hoje no mundo atual, meus amados irmãos. Se nós observarmos isso aí, nós temos que ver que eles têm prevalecido e que têm fortificado, porque muitas doutrinas são criadas hoje para tirar o cristão do caminho. Muitas doutrinas são criadas hoje para tirar você do caminho, tirar você da presença de Deus, para tirar você da sua jornada de fé, para tirar você da onde você saiu, colocar você onde você saiu.